Seja bem-vindo a mais uma entrevista do Reverso, o telejornal da Universidade Federal do Espírito Santo. Quais são as suas referências quanto às pessoas com deficiência? Seja na televisão ou na rotina do dia a dia, as pessoas com deficiência são invisibilizadas. Esportes sem equipamentos que valorizem a inclusão, locais e transportes sem nenhuma acessibilidade. Essa é a realidade de 45 milhões de brasileiros. Falar sobre os Jogos Paralímpicos é uma oportunidade de dar voz aos atletas paralímpicos. Além de incentivar e inspirar outras pessoas, os Jogos Paralímpicos mostram a importância de uma sociedade mais justa e igualitária. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, o Reverso traz hoje como convidado o treinador da Seleção Brasileira de Paraatletismo, Guto Nascimento. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Guto. Obrigada por aceitar o nosso convite. E vamos à primeira pergunta. A falta de visibilidade é certamente um obstáculo na nossa sociedade. Você acredita que uma maior valorização do esporte e do trabalho do atleta pode facilitar o crescimento do movimento paralímpico? Bom, boa noite para mim aqui em Tóquio, né? E bom dia aí para vocês no Brasil. Primeiro, quero agradecer o convite, é sempre um prazer falar sobre o movimento paralímpico. E sim, eu acredito que a valorização da pessoa com deficiência e do atleta com deficiência, ela vem acontecendo e sem dúvida alguma, é ponto fundamental para que o esporte paralímpico possa crescer, né? A gente vem aí, nos últimos 10 anos, vivendo um momento muito importante, né? O movimento paralímpico ele vem crescendo, ele vem ganhando espaço, né? Hoje, já no Rio 2016, a gente já teve as transmissões dos Jogos ao vivo pela televisão, esse ano também, né? Então, esse espaço que a gente vem ganhando com a mídia, sem dúvida alguma, mostra um início, né? Ainda prematuro, mas um início de valorização, tanto do atleta quanto da pessoa com deficiência. Com certeza. Em um país tão desigual, as pessoas com deficiência são colocadas à margem da sociedade. Você acredita que o evento facilita essa quebra de comportamento, conduzindo a maior inclusão e valorização de pessoas com deficiência? Qual é o papel do evento nessa luta? A gente acredita que os Jogos Paralímpicos, né, assim como, por exemplo, o Pan-Americano, é um momento em que a pessoa com deficiência está em evidência. E o que é muito legal quando a gente fala de jogos, quando a gente fala no momento desse esportivo, é que as pessoas passam a olhar as pessoas com deficiência não pela sua deficiência, mas pelo seu potencial, né? Pelo que elas conseguem realizar, né? Então, é incrível quando você olha, por exemplo, para uma piscina, você vê um atleta, por exemplo, que não tem os dois braços e as duas pernas nadando, né? Então essa valorização, esse novo olhar, ele é muito importante para a gente do movimento paralímpico, né? Então, eu acredito que sim, os jogos, eles colocam a pessoa com deficiência em evidência, né? E esse colocar em evidência sempre de uma maneira muito positiva, né? Mostrando o potencial. E não o que ela consegue fazer, mas sim o que ela realmente consegue fazer. Muitas vezes até melhor do que as pessoas convencionais, né? A gente tem que não existem pessoas normais, né? Hoje a gente tem pessoas convencionais e pessoas com deficiência. Então, muitas vezes as pessoas com deficiência, elas conseguem realizar de maneira até mais eficaz do que uma pessoa convencional. E isso fica muito evidente durante os jogos. O reconhecimento ao atleta paralímpico, ela demonstra a importância da inclusão, que pode também ser transformada em oportunidade. Em se tratando do esporte como um agente profissionalizante, é possível ir além,
gerando um sentimento de superação pessoal, mesmo quando se é praticado como hobby? Para os atletas que eu treino, por exemplo, ele acaba muito sendo como uma segunda oportunidade, né? Uma segunda chance. Eu não sei se as pessoas que estão nos vendo conhecem ou de repente têm na família. Vou te dar um exemplo. Pessoas com deficiência intelectual, né? Quando a gente pensa numa pessoa com deficiência intelectual, geralmente o mercado de trabalho o abraça. E geralmente é como, por exemplo, empacotador de supermercado, né? Mas o esporte, ele é muito mais democrático nesse sentido, né? Transformando essa pessoa que poderia ser um empacotador de supermercado em um atleta, né? Com, com potencial e possibilidades infinitas ali de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira e de melhorar, por exemplo, uma condição de vida da família toda, né? Então, eu vejo que o esporte ele é extremamente democrático nesse sentido e dá para a pessoa com deficiência realmente um novo sentido da vida, né? Grande parte dos meus atletas, eles aparecem, né, muitas vezes num quadro de depressão, por exemplo, né? Um atleta, por exemplo, se torna deficiente visual, e pensa que, poxa, a vida acabou, não vou ter mais o que fazer, entra num quadro de depressão, depressivo, e o esporte mostra para ele essa segunda chance. Então, eu penso que o esporte realmente é uma ferramenta muito importante e muito pouco aproveitada no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de viajar por alguns países e conhecer os métodos de reabilitação, né? Os países que eu visitei, eles utilizam o esporte como reabilitação para inclusão no mercado de trabalho, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela sofre uma amputação, ela utiliza o esporte como parte da sua recuperação e se ela se destaca, ela pratica o esporte, né? Ou como hobby ou como um esporte profissional, mas sempre voltado para o mercado de trabalho. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso, né? É feita uma reabilitação, mas uma reabilitação para atividades diárias, não para reinclusão no mercado de trabalho, né? Infelizmente, a gente caminha para esse lado. Espero que isso mude. É uma esperança de todos nós, né? As grandes metrópoles, elas não auxiliam o ir e vir de pessoas com deficiência por si só. Quanto mais visibilidade, maior a consciência gerada para ir além do âmbito esportivo. Como que podemos ultrapassar a barreira do esporte em direção às mudanças realmente efetivas no dia a dia que beneficiem essas pessoas? Legal. Olha só, eu vou te dar um exemplo bastante pessoal nesse sentido. Ah, quando eu tenho duas filhas, né? E quando a minha esposa ficou grávida pela primeira vez, é engraçado como eu passei a reparar em mulheres grávidas na rua, né? Então parece que minha esposa ficou grávida, parece que todo mundo ficou grávido, né? Eu comecei a notar as pessoas grávidas na rua. Mais um exemplo. Por exemplo, quero trocar de carro, né? Então eu vou trocar meu carro A por um carro B, um modelo B. Eu passo a notar na rua esse modelo B sempre passando, né? Então, eu penso que quando a gente fala de pessoas com deficiência, é a mesma coisa. Quando você começa a se envolver, a se relacionar, né, com esse movimento paralímpico, com as pessoas com deficiência, você começa a notar mais as pessoas com deficiência e começa a notar também as dificuldades que elas têm no dia a dia, né? Vou te dar um outro exemplo pessoal. Eu, eu caí de bicicleta treinando, né? Eu fazia triatlo. Caí de bicicleta treinando e fraturei a minha escápula. Eu não conseguia amarrar o cadarço do tênis, né? Porque eu estava com um braço imobilizado. E só então eu notei o quão difícil é coisas do dia a dia, simples coisas do dia a dia,
tendo um braço só, né? Então, eu vejo que as cidades realmente elas não estão preparadas para atender as pessoas com deficiência, mas muito provavelmente porque a gente não tem pessoas com deficiência tomando decisões acerca disso, né? Eu vejo que se quando a gente vive alguma coisa nesse sentido na pele, é muito mais fácil a gente ter a empatia e se colocar no lugar do outro, né? A gente muitas vezes eu noto na minha cidade existe o rebaixamento da calçada nas esquinas, mas muitas vezes tem um poste no meio desse rebaixamento, né? Então assim, só quem vive isso no dia a dia é que consegue ter a real noção da falta de acessibilidade que existe nas cidades. Os jogos, né, colocar a pessoa com deficiência em evidência pode mudar isso com certeza, né? Tanto colocar a pessoa com deficiência em evidência, quanto colocar a pessoa com deficiência para tomar decisões acerca de assuntos relacionados às pessoas com deficiência. Eu acho que talvez esse seja um caminho viável para que as mudanças efetivas aconteçam e mudanças efetivas e significativas, mudanças que realmente façam um efeito na vida das pessoas com deficiência. Com certeza, eu acho que o protagonismo da pessoa com deficiência vai fazer com que as outras pessoas consigam enxergar melhor essa realidade, né? Colocar frente a frente para que haja um pouco mais de empatia, respeito, acessibilidade, né? Eu gostaria muito de te agradecer, Guto, pela participação e a gente se Com vê na certeza. próxima edição do Reverso.